acabamos de ler a tua palavra, Senhor. E a mesma será pregada aos corações do teu povo que nessa manhã se reúne diante de ti, Senhor. Fala conosco, nos edifica, confronta os nossos pecados e nos transforma com a tua verdade através do teu Santo Espírito. Em Cristo Jesus, nós assim te oramos, ó Senhor. Amém. Meus irmãos, existe uma espécie perigosa de orgulho que geralmente passa desapercebido por muitos de nós. Um tipo de orgulho que envenena e mata, destrói relacionamentos. Um tipo de orgulho que, de tão sorrateiro que é, nos impede de enxergá-lo e, consequentemente, nos impede de nos arrependermos. Um pecado que astutamente nos leva a querer justificar as nossas transgressões, apelando para coisas do tipo como o direito, a justiça de ser. Um mal, irmãos, que tem mantido em prisões o coração de muitos indivíduos. Talvez você esteja se perguntando que tipo de mal é esse? A inveja. Um mal que carrega consigo outros tentáculos do orgulho, como a cobiça e a vaidade. Um coração orgulhoso, irmãos, ele concentra-se em alimentar o ego do indivíduo, o culto de si mesmo. O orgulhoso acredita que ele é, que dele procede, ou que nele está a fonte de tudo que é bom, de tudo que é reto e digno de louvor. Ele também acredita que é, ou pelo menos deve ser, por si mesmo, o realizador de qualquer coisa que valha a pena realizar e que deve ser, certamente, o benfeitor de todas as coisas. Em essência, irmãos, ele crê que todas as coisas devem acontecer a partir dele, através dele e para ele. O orgulhoso nunca reconhece ser assim. Isso é um fato, irmãos. Ao contrário, o seu discurso sempre é que faz o que faz por zelo, que faz o que faz e é o que é porque é firme, é decidido e faz tudo por amor à glória de Deus, vestindo-se inclusive com uma roupagem piedosa para reforçar tudo isso. No entanto, irmãos, como disse Jesus, é pelos seus frutos que reconhecemos a árvore. Suas obras o denunciam. Porque o seu coração, que é um coração competitivo e compete com tudo e com todos, e não se admirem, até com o próprio Deus, é incapaz de esconder, portanto, o seu mal. Porque ele não compete apenas com os seus semelhantes, mas em especial com Deus. Porque ele quer estar sempre em evidência. Ele quer ser sempre louvado. Ele quer ser sempre prestigiado. Estar no topo, com a preeminência. Em última instância, como dizia o puritano Thomas Watson, o orgulhoso sempre busca tirar Deus do seu lugar. Em algumas de nossas exposições passadas, nós vimos que Sara, olhando para a sua velhice e para a sua esterilidade, resolveu então valer-se de um costume de seu tempo, de sua cultura, a fim de dar então um herdeiro ao seu marido, um herdeiro a Abraão. Assim ela toma uma de suas servas, Agar, a egípcia, adquirida durante o tempo da peregrinação do casal no Egito, e dá esta serva como esposa a Abraão. Ao ver-se grávida de Abraão,
esta passa então a desprezar a sua senhora. Passa então a se achar superior a Sara, pois acredita possuir agora proeminência sobre todas as demais mulheres do acampamento hebreu. Acha-se, inclusive, maior, melhor e mais abençoada que Sara. Assim, Sara expõe o problema que tem vivenciado com até então sua serva para Abraão. Ela é então confrontada e punida por sua senhora. Ao ser punida, foge para o deserto, grávida de um filho de Abraão, numa tentativa de retornar para o Egito, a fim de encontrar alívio da severa punição que lhe foi infligida por Sara, como nós já vimos em exposições anteriores. Ali então Deus intervém e ordena que Agar retorne para sua senhora. Deus então a abençoa, não apenas a ela, mas também a criança que carrega em seu ventre, e ela retorna para o acampamento de Abraão. Ao retornar, nasce então um menino que, conforme Deus havia ordenado, é chamado por Abraão de Ismael. Os irmãos devem lembrar que isso faz com que Abraão, durante algum tempo, pense em Ismael como sendo aquele filho da promessa, o herdeiro através do qual Deus suscitaria a ele uma numerosa descendência e abençoaria todas as nações da terra. Porém, não passou muito tempo, irmãos, e Deus deixou claro que o herdeiro não seria fruto de uma relação natural, mas sobrenatural. Não viria de Agar ou qualquer outra mulher que, por acaso, ele, Abraão, viesse a tomar para si como esposa. O filho que Deus havia prometido, no qual se cumpririam as promessas, viria de Sara, sua esposa, o grande amor de sua juventude e de toda a sua vida. Seria concebido por ela e o seu nome seria Isaque, cujo significado é riso. Assim então, irmãos, como nós vimos no último sermão, pela providência e o poder divino, Isaque nasce, conforme Deus havia dito. Abraão circuncida o menino ao 8º dia, conforme Deus havia ordenado. E como o seu nome pressupunha, traz grande alegria, não apenas para Abraão, seu pai, e Sara, sua mãe, mas para todo o arraial que ali se achava. Exceto a Agar e seu filho Ismael, que são impedidos. A grande pergunta que surge então a partir disso é: o que os impediu de se alegrar juntamente com todos os demais? Do orgulho à humildade. Eis o drama do jovem Ismael e de sua mãe Agar. Nessa manhã, meus irmãos, eu quero tratar com vocês acerca de 3 verdades sobre o orgulho, a inveja e a cobiça. Voltem seus olhos aí à Escritura e leiam novamente os versículos 8 ao 10, que nos dizem: E cresceu o menino e foi desmamado. Então Abraão fez um grande banquete no dia em que Isaque foi desmamado. Vejam, irmãos, Sara teve a criança com mais de 90 anos de idade. Com mais de 90 anos de idade, ela não apenas pariu a Isaque, como também amamentou aquela pequena criança por aproximadamente 3 anos, que era o costume daquele tempo no Antigo Oriente. Assim, ao final desse período, costumava-se então festejar o encerramento dessa primeira fase de vida da criança, passando agora para uma outra etapa de sua vida. Moisés narra então exatamente esse evento aqui. E ao relatar, ele diz que foi feito um banquete, que Abraão preparou um banquete para festejar a passagem
da primeira fase da infância de Isaac para a seguinte. Provavelmente, irmãos, como Abraão não tinha parentes próximos a ele, uma vez que ele estava morando ainda em Gerar, terra dos filisteus, e Ló, seu sobrinho, que seria o parente mais próximo, havia ficado lá no Vale do Jordão, muito provavelmente seus convidados, além de sua casa, foram o rei Abimeleque, alguns dos líderes filisteus daquela região, além de Ismael e Agar, sua mãe. E durante a festa, irmãos, acontecia então um certo rito não religioso. Isso precisa ficar claro. Não era um rito religioso, era um rito cultural, que simbolizava então a passagem da primeira infância para a infância seguinte. Que ritual era esse? O rito consistia em a criança agora não mais se alimentar de alimento líquido, no caso o leite de sua mãe, mas se alimentar do mesmo alimento sólido que os demais convidados. E sendo assim, quando a criança fazia isso, o pai então a tomava nos braços e declarava oficialmente como membro do clã ou como membro da sua tribo. No entanto, irmãos, na festa, naquele momento em que todos se alegravam, e sorriam, e se divertiam, e se regozijavam, e louvavam a Deus pela vida do pequeno Isaac, por seu crescimento e por estar entrando em uma nova fase de sua vida, Ismael ria. Mas não ria de alegria. Ria de modo perverso, zombando do irmão mais novo, caçoando, escarnecendo, debochando. A intenção, irmãos, veja, a palavra hebraica utilizada aqui é metzahak, que carrega um sentido aqui de tentativa de humilhação, de ridicularização. Ao perceber Sara, então, o que fazia Ismael naquele tempo, com aproximadamente seus 16 para 17 anos, muito provavelmente lembrou do que a mãe de Ismael havia feito com ela mesma há um tempo atrás. E percebeu então que aquele menino, aquele jovem, carregava em seu coração a mesma natureza de sua mãe. A mesma natureza de sua mãe. Moisés então diz que Sara conta a Abraão o que vira e exige de seu marido que o menino, juntamente com sua mãe, sejam mandados embora. Vejam, irmãos, que a palavra que o autor bíblico utiliza aqui no hebraico não é simplesmente um convite para sair ou mandar para um outro lugar distante. A palavra que o significado é expulsar. Tem um significado forte, é o significado de extirpar, arrancar do meio. É isso que Sara pede. É isso que ela exige. E observem, irmãos, que até o nascimento de Isaac, nenhum problema havia ocorrido entre Agar e Sara, ou mesmo com Ismael. Pelo contrário, se nós nos lembrarmos, Sara levou o jovem Ismael para habitar com ela e Abraão na mesma tenda. Mas bastou nascer o filho da promessa. Bastou nascer a Isaac. Os conflitos se iniciaram. E Paulo vai nos trazer à luz isso que está acontecendo aqui, irmãos. Isso que Moisés está narrando aqui, Paulo vai nos trazer à luz. Lá em Gálatas 4, capítulo 4, versículos 22 ao 23. Ele diz, porque está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da escrava e outro da livre. Todavia, o que era da escrava nasceu segundo a carne. Mas o que era da livre, portanto, livre aqui é uma referência a Sara, por promessa, por graça do Espírito.
Logo, o que está acontecendo aqui e que Moisés está narrando aqui para nós, ainda entre as sombras, é um conflito entre duas naturezas. É um conflito que, apesar da mesma semente paternal, possui duas sementes, aquelas que nós vimos lá em Gênesis capítulo de número 3. Numa batalha ferrenha sendo travada, carne e espírito. O primeiro perseguindo o segundo. Ilustrando assim, irmãos, aquilo que acontece com nós mesmos. Com um pecador, quando é convertido por Jesus Cristo. É só você lembrar, irmãos. É só você voltar um pouco no tempo antes da sua conversão. Você vai ver que antes da sua conversão, a única natureza que você possuía era uma natureza carnal, era uma natureza adâmica. Mas depois da sua conversão, ao lado dessa antiga natureza, por obra do Espírito Santo de Deus, mediante a graça em Jesus Cristo, surge então em nós uma nova natureza, uma natureza de origem espiritual. E então a luta se trava. As duas naturezas se digladiam porque são opostas entre si. E cada um de nós, irmãos, sabe que esta é uma verdade latente em nossas vidas. É por isso que o apóstolo Paulo, lá em Romanos 7, versículo 19, vai dizer: porque o bem que eu prefiro, não faço. Mas o mal que eu não quero, esse está sempre diante de mim. Ora, Paulo está se referindo aqui ao tempo em que já era convertido, uma alusão à luta entre as duas naturezas que habitam no seu ser. A velha natureza carnal e a nova natureza espiritual, a qual deve dominar a mais antiga, a qual deve dominar a nossa vida. Deve dominar a carnal, a adâmica, inclinada ao pecado, para inclinar o nosso coração àquilo que é reto, aquilo que é justo e aquilo que é santo. Lembrem-se, irmãos, que Paulo vai estratificar essa natureza no capítulo 5 de Gálatas, quando ele vai fazer um contraste entre os frutos do Espírito, daqueles que nasceram do Espírito, daqueles que têm uma natureza espiritual, com os frutos daqueles que são carne, que continuam apenas como filhos de Adão, que têm uma natureza carnal exclusivamente. Quando ele fala as obras da carne, vejam o que ele diz, irmãos. Gálatas 5, versículo 19 ao 21. Gálatas 5, versículos 19 ao 21. Vejam aí, ele diz assim: porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria. O que mais, irmãos? Inimizades, contendas, iras, pelejas, brigas, dissensões, heresias. Mas Paulo não para por aí. Versículo 21. Invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas. Acerca, ele diz, das quais de antemão vos declaro que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Ora, o que manifestaram Agar e seu filho, segundo as Escrituras? Para com Sara e para com Isaac. Senão, exatamente isso. E dentre estas, inveja, ciúme, contenda.
Meus irmãos, a inveja é o típico sentimento de desagrado com a propriedade de outra pessoa ou de ouvir algo favorável a respeito dela e não de si mesmo. Por isso que é um dos tentáculos do orgulho. Notem que esse sentimento exala exatamente disso, do orgulho. Do orgulho, irmãos. Do orgulho que nos convence de que nós sempre merecemos algo melhor do que o que temos recebido. Que nós sempre somos mais dignos do que o nosso irmão. Até mesmo mais dignos do que um estranho, que não apenas não conhecemos absolutamente nada a respeito dele. Essa manifestação da nossa arrogância é um terreno fértil para outros pecados, como a cobiça, como o ciúme, a ira e, consequentemente, as contendas, porque as contendas são inevitáveis diante de um coração que é orgulhoso. Que não admite ser contrariado, que não admite ser criticado, que não admite que é pobre, nu e fraco. Que não admite que é realmente pecador, indigno de qualquer favor de Deus. Asaf, no Salmo 73, versículos 2 e 3, ele confessa, irmãos, vejam. Ele diz: quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés. Pouco faltou para que se desviassem os meus passos, pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. Inveja é pecado, irmãos. O ciúme desmedido é pecado, irmãos. A ira é pecado, irmãos. Veja que no Novo Testamento a inveja sempre aponta para um pecado terrível. Por exemplo, Mateus, capítulo 27, diz que foi por inveja que a multidão enfurecida entregou Jesus a Pilatos. A inveja é uma das obras da carne listadas por Paulo, como nós vimos ainda há pouco, em Gálatas capítulo 5. Quando a inveja está presente, irmãos, não temos dúvida de que não estamos sob o controle do Espírito Santo, mas sim da natureza carnal que habita em nós. Por isso, ao ver a festa de seu irmão, a alegria de seu pai Abraão, e de todos os convidados ali, e de todos os presentes do próprio arraial, os outros e demais servos e servas, juntamente com cada uma de suas famílias, todos se alegrando, vibrando e glorificando a Deus pela vida do pequeno Isaque. O jovem Ismael o inveja. Nutre um desprezo por seu irmãozinho. Por quê? Porque se sentiu desprezado. Porque tinha um coração orgulhoso, não admitia que o seu irmãozinho fosse mais amado do que ele, tivesse mais atenção do que ele, fosse mais festejado do que ele. E assim ele se sente desvalorizado, ainda que fosse filho de Abraão. Ainda que mesmo não sendo filho de Sara, foi amado por ela em seus dias, como sendo seu próprio filho, habitando na mesma tenda que seu pai. Mesmo que seu pai se alegrasse com as proezas que fazia. Mesmo que seu pai olhasse para ele com orgulho pelo jovem forte que havia se tornado.
Sendo assim, na tentativa de se sobressair daquela situação, ele passa a menosprezar o irmão, desmerecendo, fazendo de objeto de chacota, ao invés de se alegrar, juntamente com todos os demais. E eu digo, irmãos, por ser irmão, deveria se alegrar mais do que todos ali. Mas por ser invejoso, por ser soberbo, ele tem ciúme, ele se ira, ele inveja. E assim a sua tentativa, vejam, era de ridicularizá-lo. E ao fazer isso, irmãos, Ismael demonstra quão duro era o seu coração, quão perverso e quão ingrato. Ingrato, irmãos. Porque o que tinha havido com a escrava egípcia mesmo? Ora, se Ismael não era filho da promessa, quando ela foge do acampamento e vai para o deserto, e está perecendo, Deus poderia ter deixado ela perecer. Ela e a criança. No entanto, por causa de Abraão, Deus a abençoa. A vida de Ismael se deve à misericórdia de Deus. Por isso, eu falo de ingratidão. Sabe por que é tão necessário a gente falar de ingratidão? Porque esse é o combustível da inveja, irmãos. A inveja é nutrida pela ingratidão, que por sua vez está enraizada, sabe no quê? No orgulho. E para combater, irmãos, esse vil pecado, é necessário então cultivar um coração que seja, em primeiro lugar, um coração agradecido. Ora, se o combustível da inveja é a ingratidão, se eu começar, ao invés de ser ingrato, a ser grato ao Senhor por tudo que o Senhor faz, a inveja do meu coração não vai ser mais alimentada. E sobre isso o apóstolo Paulo, em sua primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, ele diz: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Em tudo dai graças. Observe que Paulo menciona isso não somente aqui, mas também em vários outros textos importantes das Escrituras. Porque como discípulos de Jesus, irmãos, a gratidão deve sempre ocupar um lugar de destaque em nossas vidas. E quando eu digo sempre, é sempre. Sempre. Porque se de fato tivermos consciência de quem somos, irmãos, nós vamos ser gratos até mesmo pelo vento que bate nos nossos cabelos. Porque quantas razões não nos dá o Senhor todos os dias de sermos gratos? Quantas, irmãos? A começar pela nossa própria existência. Ou nos esquecemos que somos seres criados. E veja, seres viventes criados por Deus, o qual Deus se dignou de nos fazer sua imagem e semelhança. Poderíamos ser um animal. Mas geralmente não nos lembramos disso, né? Agradecemos a Deus por isso. Agradecemos a Deus pelo fôlego de vida todas as manhãs, quando nos levantamos. Agradecemos pelas suas misericórdias que se renovam a cada manhã e que nos renovam juntamente com elas. Por tudo aquilo que temos e somos de bom, não provém de nós, irmãos, mas da graça de Deus. A saúde,
as nossas propriedades, os bens móveis e imóveis, o nosso emprego, o dinheirinho suado. E muitas vezes nós achamos pouco. Mas poderia ser bem pior se nem o pouco tivéssemos, não é verdade? Porque nenhuma destas coisas, irmãos, que nós desfrutamos é mérito nosso. Percebem? O coração orgulhoso acha que é mérito dele. O ingrato acha que é mérito dele. É direito dele. É o orgulhoso, é o ingrato. É o invejoso. Não o humilde. Não o simples. Não aquele que é grato. Este olha para tudo e vê a graça de Deus em tudo. É por isso que ser grato é tanto a vontade de Deus quanto uma evidência de andar no Espírito, irmãos. De modo que o contrário também é verdadeiro. Porque se não formos gratos, não cumpriremos com a vontade de Deus, nem evidenciaremos que andamos no Espírito. Antes, nós acabaremos por demonstrar que somos carnais e, como tais, não possuidores do Espírito. Aí a necessidade de cultivar a gratidão em nosso coração. Porque um coração ingrato é um coração soberbo, um coração orgulhoso. A ingratidão, irmãos, é extremamente perigosa. Porque nos faz esquecer quem Deus é e o que Ele fez por nós. Ela mostra um coração incrédulo na bondade, no amor, na justiça, na graça e na misericórdia de Deus. O Senhor já nos deu muito mais do que merecíamos e poderíamos pensar em pedir. Isso nos mostra, irmãos, que temos infinitos motivos para sermos eternamente gratos ao Senhor. A segunda necessidade que temos de cultivar em nosso coração é o contentamento. Percebam que uma coisa está ligada à outra. Guardar o coração da inveja também inclui cultivar o contentamento, estar satisfeito com aquilo que Deus nos deu. Em sua primeira carta ao jovem Timóteo, Paulo diz no capítulo 6, tendo sustento e com o que nos vestir, estejamos contentes. Ora, o próprio testemunho pessoal de Paulo foi de ter aprendido a viver contente em toda e qualquer situação que precisasse enfrentar. Filipenses 4:11. E vejam, irmãos, uma área na qual Deus quer que todos nós cresçamos é nessa, irmãos, é a área do contentamento. E o apóstolo Paulo explica isso dizendo, lá em Filipenses capítulo 4, digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Sabe o que é que Paulo está dizendo aqui? Ele está dizendo que o verdadeiro contentamento, ou a falta dele, não vem das circunstâncias. O verdadeiro contentamento vem daquele que nos fortalece. De Jesus Cristo. Daquele em quem confiamos. Daquele em que repousa todas as nossas aflições e nos dá a paz. E nos dá a segurança, e nos dá a alegria, e nos traz esperança, por mais difícil que seja a nossa vida. Isso é contentamento. Logo, Paulo sabia, irmãos, e confiava tanto em Jesus, que passando por várias aflições, ele conseguia ter paz.
Porque ele sabia que mesmo em tempos de problemas financeiros, de graves e terríveis perseguições, não perderia nada daquilo que fosse essencial à sua vida. Ele confiava no Senhor. Ele sabia que o Senhor proveria aquilo que era essencial. Logo, sua identidade, sua esperança, o seu bem-estar não vinham daquilo que ele possuía, ou dos alvos que alcançava, ou do prestígio que adquiria. Antes repousava tão somente, irmãos, na comunhão com Deus Pai, que o amou e lhe deu seu Filho unigênito, Jesus, Salvador bendito. Logo, voltar-se para Deus em momentos como esse é o primeiro passo rumo a um verdadeiro contentamento. Sendo assim, identifique o que você teme perder ou aquilo que acredita precisar para ser feliz. Em seguida, peça a Deus que o ajude a entregar essas coisas a Ele e a confiar nele para suprir todas as suas necessidades em Cristo Senhor. E quando estiver insatisfeito com algo, peça perdão a Deus, confesse, por amor a Cristo. Não fique desencorajado se precisar fazer isso o tempo todo. O Senhor Jesus prometeu perdoar e a graça para mudar aqueles que vêm a Ele em arrependimento. Portanto, não se acanhe, confesse, peça perdão, clame ao Senhor. Por fim, cultive um senso de sua riqueza fenomenal em Deus o Pai, em Deus o Filho e em Deus o Espírito Santo. Porque o Senhor é o nosso Deus, irmãos, é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza, é o nosso tesouro e a sua verdadeira herança e sua porção para sempre. Pois quando nosso tesouro está no relacionamento com Cristo, então nós, como Paulo, podemos ser libertos de buscar a vida nas coisas que possuímos, alegria naquilo que nos pertence, e libertos para realmente viver em um mundo real caído e permanecer vivos aqui, cheios de esperança e dando frutos para toda a eternidade. O contentamento piedoso, irmãos, tem uma influência poderosa em nossa capacidade de adaptação. Ele alimenta nossa habilidade de flexibilizar com sucesso nosso estilo de vida para baixo sem desespero ou para cima naquilo em que nos dedicarmos. Porque não é o ter muito ou ter pouco, é ter Cristo sempre conosco. Piedade com contentamento, irmãos, é verdadeiramente uma grande fonte de lucro. Logo, pelo Espírito Santo que habita em nós, devemos nos esforçar para substituir os sentimentos egoístas de desagrado pelos de regozijo. Para que possamos, então, assim, irmãos, verdadeiramente nos alegrar com os que se alegram. Rir, como os demais do acampamento riram, e desfrutar da alegria de um coração humilde e grato ao Senhor. Diferente do que demonstrou Ismael e percebeu Sara. Vejam, a zombaria de Ismael era algo esperado como consequência do pecado. Não apenas do coração dele, irmãos, mas do pecado de Sara, da sua incredulidade de outrora, da sua precipitação. Ora, foi a própria Sara quem propôs a vinda de Ismael para o seu lar. E Abraão, que era o líder de casa, aceitou sem discutir, sem pensar e sem refletir. E este foi, meus irmãos, certamente um terrível pecado. Um pecado que resultou da falta de fé, da incredulidade de Sara. Um erro que Deus nunca aprovou.
Agora, Sara estava colhendo aquilo que havia plantado, os frutos das consequências do seu pecado que havia sido cometido, quando tomou sua serva e a deu como esposa a seu marido Abraão, não esperando para que a promessa de Deus se concretizasse e ela concebesse um filho a Abraão. Agora, então, ela procura corrigir o seu erro, expulsando do acampamento a Agar e, juntamente com ela, seu filho Ismael. Porém, Moisés diz que Abraão não se agradou do pedido de Sara. Ora, e por que Abraão não se agradou do pedido de Sara? Porque era seu filho. Será que alguns de nós aqui têm dúvidas de que Abraão amava Ismael? Ele o amava, irmãos. E é exatamente por isso que o próprio Deus teve que intervir na situação. Vejam aí, os versículos 11 ao 13. E pareceu esta palavra muito mal aos olhos de Abraão, por causa de seu filho. Porém, Deus disse a Abraão: não te pareça mal aos teus olhos acerca do moço e acerca da tua serva. Em tudo o que Sara te diz, ouve a sua voz, porque em Isaque será chamada a tua descendência. Mas também do filho desta serva farei uma nação, porquanto é tua descendência. Então vejam, irmãos, para Abraão, tal atitude soava como uma atitude extrema. Na mente de Abraão estava o seguinte: não, eu vou corrigir o menino. Eu vou disciplinar ele, está tudo resolvido. E Sara dizia: não, arranca ele daqui e põe ele para fora, para bem longe. Manda-o embora, ele e a sua mãe. Eu fico imaginando Abraão, olhando para o seu filho e o amor do seu coração e dizendo: que é isso, mulher? É meu filho, eu não posso fazer isso. Você vai fazer isso. Abraão olha para aquilo e vê com tristeza o que Ismael havia feito com o pequeno Isaque. E a situação que tudo aquilo havia provocado, irmãos. Os pais aqui podem muito bem compreender o que se passou no coração desse homem. E ouçam, crianças. Prestem atenção, crianças. Saibam de uma coisa. Quanto maior for o amor de seus pais por vocês, maior será a tristeza e a decepção com o mau comportamento de vocês. Principalmente e em particular quando esse comportamento culmina na briga de dois irmãos. No desprezar de um irmão para com o outro. Meus irmãos, o conflito entre irmãos tem como consequência a maldição de Caim. Será que isso é tão difícil para nós compreendermos? Crianças, prestem atenção a isso. E qual foi a maldição de Caim? Uma vida errante, maldita e profundamente amarga. E não foi assim. Não foi para vivermos assim que Deus nos chamou, irmãos. Uma vida amarga, recheada de amargura, não é vida. É errado amargurar-se, é errado guardar rancor, principalmente quando se trata de um irmão. Quem nutre esse tipo de sentimento sabe do mal que faz a si mesmo. E não adianta, irmãos, nós abrirmos a boca para dizer que quem nutre esse sentimento o nutre de modo inconsciente. Não é inconsciente. Todo amargurado tem consciência do mal que carregam em seu coração. Todos sabem que possuem um coração terrivelmente duro. Porque não é um senso de justiça que eles carregam no coração. Antes é um senso de injustiça.
E é por terem esse senso de injustiça que eles cerram os punhos, eles rangem os dentes toda vez que pensam naquilo que aconteceu, que os magoou, que os feriu. Não conseguem deixar para lá. Não conseguem se enxergar como culpados também. Querem vingança, querem retribuição e imediata por suas próprias mãos. Sabe por quê, irmãos? Porque ele olha para si, ele vê o seu sofrimento, ele vê a sua agonia, olha para o outro, não consegue ver o outro sentindo a mesma coisa e ele quer infligir no outro toda a sua dor. E isso é errado, irmãos. E diz ele, o amargurado, é errado, não é justo. E ele prega isso repetidas vezes na sua mente, durante toda a sua vida. Mortalmente, durante toda a sua vida. Mas o que a gente faz quando está assim? Primeiro, irmãos, a primeira coisa que o amargurado deve fazer é reconhecer a amargura. E confessar a Deus. Em segundo lugar, é reconhecer que esse sentimento é maligno. Maligno. Não é justiça o que ele produz. Não é por justiça que ele clama, mas por vingança. Em terceiro lugar, há apenas um único lugar onde ele pode buscar ajuda, e essa ajuda é no Senhor. Assim, então, ele ora, ele clama, e então ele suplica a Deus: ó Deus, compadece de mim, pecador, fraco e miserável, pois não tenho forças para lidar contra este mal que se enraizou em meu coração. Quebra-me, Senhor, e me refaz segundo a tua misericórdia. Dá-me do teu amor, arranca o mal do ódio, do rancor, da falta de esperança, para que eu possa voltar a amar. Ó Senhor, dá-me da tua graça, para que eu graciosamente possa perdoar. Dá-me da tua paz, para que eu possa me reconciliar. Porque eu não consigo parar de odiar. Eu te imploro, arranca esse mal de dentro de mim. Em último lugar, agarre-se na promessa. Agarre-se na promessa. Que promessa? Abram suas Bíblias em Romanos 12, versículo 19. Romanos 12, versículo 19. Amados, não vos vingueis a vós mesmos, mas dais lugar à ira de Deus, pois está escrito: a vingança é minha, eu retribuirei. Essa é a promessa. A vingança é minha, eu retribuirei. Sabe o que Deus está dizendo aqui, irmãos? Nós somos injustos. Como podemos fazer justiça? Deus está dizendo: eu, o justo, retribuirei. E descansar na promessa. Porque a justiça, irmãos, a justiça será feita inevitavelmente
Talvez não seja agora. Essa promessa diz que se algo te impede de deixar para lá, de perdoar, então isso aqui foi feito sob medida para você. Sabe por quê? Porque diz que Deus vai tirar de você o fardo suicida da vingança. E levar lá. Quem o feriu a um destes dois lugares? A dois lugares apenas. O primeiro, ele o levará para a cruz, se a pessoa se arrepender. E o segundo, o levará para o inferno, onde será punido eternamente. Sabe qual é a grande verdade disso? Só são essas duas sentenças que podem acontecer. E em nenhuma delas, eu ou vocês pode fazer nada. Nada. Se estiverem no inferno, nenhuma retribuição que você possa imaginar superará esse castigo. No entanto, se o fardo deles for suportado, perdoado e pago na cruz, a sua insistência em guardar o rancor e a ira e a mágoa desonrará o Senhor, que o perdoou também. Essa, meus irmãos, é a promessa. Eu retribuirei. E isso vale para cada pecado que já foi cometido em qualquer lugar do universo, a qualquer momento. Esta é a verdade. Deus retribuirá o pecado, seja na cruz ou no inferno. Por isso é que não há lugar no coração dos eleitos de Deus para a amargura, o ódio contra os irmãos e o desejo de vingança. Isso deixa claro, irmãos, porque a zombaria de Ismael foi punida de um modo tão severo. Porque nada serviria para conter o que estava no seu coração, exceto expulsá-lo, mandá-lo embora para bem longe, pela inveja, o ciúme e a ira contra o seu irmão, aquele a quem Deus havia prometido a seus pais. Mas não apenas isso. Havia também mais uma coisa que colocava em risco não apenas a integridade física do pequeno Isaac, mas também a garantia da herança do pacto. Por isso Deus exorta Abraão em seu descontentamento, dizendo: não te pareça mal aos teus olhos acerca do moço e acerca da sua serva. Em tudo que Sara te diz, ouve a sua voz, porque em Isaac será chamada a tua descendência. Vejam, irmãos, o costume natural daquela época era que o filho mais velho fosse o herdeiro, o continuador da linhagem de seu pai. Naquela cultura, e isso nós podemos ver até hoje na cultura do Oriente, o filho mais velho acabava herdando tudo, o nome do pai, as suas propriedades e etc. Era por aquele filho, então, que a descendência do pai seria continuada. Assim, irmãos, a presença de Ismael, que era o primeiro filho, ameaçava comprometer a herança pactual que deveria pertencer a Isaac, que era o segundo filho. Assim, Deus ordena, então, a Abraão que rompa em definitivo os laços com Ismael, deserdando-o e fazendo isso numa declaração pública para que todos soubessem. Dessa forma, irmãos, mesmo entristecido, Abraão manda que Agar e Ismael partam. Mas sobre isso, nós vamos tratar no próximo sermão. Vamos orar?